Fala, torcedor gremista. Que sentimento, hein? Que sentimento de que a vitória escapou, escorregou no meio dos dedos. Que coisa, que sensação, hein? Já vou pedir pra tu dar o like nesse vídeo e se inscrever aqui na análise gremista. Gente, vamos falar um pouco desse jogo então, desse empate contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Eu já vou começar, ao contrário das outras análises, onde eu começo esquematizando como é que foi a partida taticamente. Dessa vez eu vou ser mais direto. Eu vou começar falando já dos temas que mais foram importantes em campo. Que assim, gente. Por um lado, eu vou me manter fiel ao que eu tinha dito antes da partida. Eu tinha gravado um vídeo ontem onde eu dizia que para mim um empate lá em Bragança Paulista já era um bom resultado, porque o time do Grêmio não tá lá essas coisas. O time do Bragantino, um time que não é tão fácil de ser batido em casa, mas alertava que o time não tava tão bem, o time deles não tava tão bem. Não era como enfrentar eles no ano passado ou retrasado, onde eles tinham uma campanha muito superior ao que eles estão agora, né? Mas eu dizia que o empate era um bom resultado. O Grêmio conseguiu empate. Então, por esse aspecto, eu até posso levar na boa. Mas, por outro lado, gente, é assim: o Grêmio até jogou o suficiente para vencer a partida. Não acho que tenha sido muito melhor e nada do tipo. Mas até jogou o suficiente para ganhar. Fez dois gols bem interessantes, né? Principalmente o primeiro gol, quando o Grêmio abriu o placar. Que gol. O Monsalve é impressionante, né? Jogador de uma qualidade extrema, extrema. E recebeu um passe muito bom do Bright White, também, que tem mostrado que tem qualidade. Mas é o seguinte, gente. Em primeiro lugar, o Rodrigo Caio, começando a partida no time titular, é uma coisa que é complicado. É complicado. Eu não vi as partidas que ele jogou. Ele andou jogando no time sub-20 do Grêmio, né? Na Copa Federação Gaúcha. Eu não vi as partidas, mas os relatos que eu vi de repórteres, né? Vocês devem ter ouvido também. Era de que ele tinha não tido muito bem. E hoje, no jogo do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio segue na luta contra a Zona Maldita, ele joga titular. Ah, o Rodrigo ele não podia jogar e tal, né? Beleza. Mas assim, Gustavo Martins também tava fora, né? Eu teria começado o jogo com o Nathan Felipe. Eu gosto muito desse jogador, já falei outras vezes aqui. Acho ele tecnicamente muito bom, ele é muito bom no bote, tem qualidade para sair jogando. Acho ele bem melhor que o Gustavo Martins. Ele não joga porque se entende que ele é baixo para um zagueiro. E eu não concordo com isso aí, com essa premissa. Eu não concordo, eu acho que ele tem qualidade suficiente. Mas veja, bom, começou o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio fez dois pênaltis. Ele fez dois pênaltis. Então, assim, os aspectos mais importantes da partida, a gente levou dois gols. O Rodrigo Caio fez um pênalti, e aí, assim, ó. Aqui o nome desse canal é Análise Gremista. Eu sempre falo disso, por quê? Porque a análise tá na frente da paixão aqui. Eu sou um gremista apaixonado, claro. Mas eu faço análise acima de tudo. Então vejam. Aqui, o pênalti dele foi. Os dois pênaltis que ele cometeu foram ridículos. Só que no primeiro o juiz não deu o pênalti. Mas foi. Foi, ele tava com o braço bem aberto. Os jogadores do Bragantino pediram pênalti, o juiz nem chamou o VAR, que sorte nossa. Se chamasse o VAR, ia marcar. Porque foi pênalti. E depois, o segundo gol deles, o Reinaldo fez uma lambança inacreditável. Inacreditável. Dominou a bola sozinho e entregou pro adversário e não conseguiu correr atrás do adversário. Cena patética. Cena patética. O jogador deles ainda chutou, foi no canto, mas a bola foi um pouco fraca. O nosso goleiro Marquezinho, ele tem dificuldade para cair bem no canto. Eu já falei disso outras vezes, né? Então, é um jogo onde alguns erros individuais, assim, inacreditáveis. O Rodrigo Caio, gente, eu vou dizer pra vocês, ele fez uma péssima partida. Não, não bastasse os dois pênaltis. Olha, gente, na velocidade para dar o bote, o jogador sempre atrasado. Eu vou dizer mais. Sempre se fala isso do Jeromel quando o Jeromel joga, e até eu falo, né? Que quando ele vai na corrida ele não consegue mais. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu nunca vi o Jeromel perder uma corrida como o Rodrigo Caio perdeu no final do jogo, onde o jogador, antes de tomar grande velocidade, já tinha passado por ele. Vocês devem ter visto lá na ponta, no ataque, na ponta esquerda de ataque. O jogador deu um tapinha na bola, passou como o Rodrigo Caio não tivesse ali. Olha, eu nunca vi o Jeromel ser passado tão facilmente. Olha,
Eu não vou ser definitivo. Eu não gosto de ser tão definitivo com jogadores. Esse não presta. Ou então esse é craque demais. Não, calma. Quem sabe ele não pode no futuro dar alguma contribuição. Não tá parecendo que possa, mas. Assim como o Rodrigo Eli, que demorou, mas melhorou com o tempo, né? Sabe que o Rodrigo Eli tinha chegado bem, depois caiu e agora melhorou. Não acho ainda uma grande coisa o Eli, mas tudo bem. Comparado com o que tá o Caio, meu Deus, né? Então, assim, mas hoje não tem condição. Hoje ele não tem condição. Não tem a mínima condição, né? E assim, gente, outra coisa. O Grêmio acabou no pé até que não fez uma partida tão ruim. E assim, Monsalve joga demais. Olha, é craque, joga muito. O Bertuado fez uma boa partida. Soteldo, eu sempre digo, sempre leva gol adversário. Desculpa, sempre leva perigo de gol adversário. Eu sempre digo isso aí. Agora, defensivamente, tá complicado. Tá complicado, assim, e impressionante, assim, ó. Eu vi os comentaristas da TV falando, depois eu ouvi os da rádio, né? E os dois, dos dois canais que eu tava ouvindo, mesma coisa, a marcação tá distante, a marcação a marcação está só olhando, mas ninguém fala o porquê. Eu vou falar o porquê, porque eu entendo da coisa. Gente, no futebol de hoje, onde os jogadores marcam e correm o campo todo, se tu tem uma marcação lá na frente que não marca, e assim, o Soteldo não marca, o Cristaldo não marca, o próprio Brett White não marca, o Monsalve marca, mas o time adversário avança contra a tua defesa com uma vantagem numérica muito grande. E aí, a tua defesa não consegue chegar porque tá sempre em desvantagem numérica. Então, por exemplo, assim, eu vi os comentaristas falando, mas nem o Vila Sante e o Doide estão correndo. Sim, mas é porque quando chega num, já toca a bola pro outro. Então tu não consegue dar o bote. Se dá o bote, tu faz falta. E eles sabem disso. Os comentaristas que não sabem, eles sabem disso. Eu sei também. Agora, também tem que ser dito o seguinte, gente. O Vila Sante, não sei o que acontece com ele, que quando ele volta da seleção do Paraguai, ele demora a voltar a jogar bem de novo. Isso aconteceu outras vezes e aconteceu hoje de novo. Não fez uma boa partida. Né? Aliás, no sistema defensivo do Grêmio, o João Pedro, pô, gente, olha, toda vez que dá um close, pô, mas tá acima do peso o João Pedro, hein? Não, mas é complicado. E não tem reserva. Então fica muito complicado assim, né? O Fábio vai se aposentar no fim do ano, já anunciou, não tá bem fisicamente também, então não tem muita condição. Né? No setor defensivo, o Doide teve bons momentos. E o Gemerson foi disparado o melhor jogador da defesa do Grêmio. Aí no final do jogo ele quase se meteu numa confusão. Aliás, se meteu numa confusão, que não deu em grandes coisas. Aí o técnico Alexandre Mendes, que é quem dirigiu o Grêmio hoje, tirou e botou o Jeromel. E aí, assim, gente, aí depois ele colocou o Dodge no lugar do Monsalve lá no final do jogo, sendo que ele tinha tirado já, a primeira substituição dele, tirou o Brett White e botou o Diego Costa, ou seja, botou só jogador que não consegue correr em campo. Quando chegou no final do jogo, e o Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, colocando mais jogadores de ataque, no final do jogo já queria que o jogo acabasse. Eles até não pressionaram com tudo. Até porque, eu vou dizer, eles têm um pouco de dificuldade, tem uma dificuldade na transição do meio para ataque, o time do Bragantino. Se não fosse isso, eles teriam feito gol. Os jogadores deles chutando a bola para longe, tudo que é lance chutava para fora, a pontaria deles estava horrível também. Né? E eles abriram um pouco a defesa e quando começaram a botar jogadores para frente, e também o Grêmio conseguiu levar algumas vezes a bola para frente e ficar segurando lá. Né? Agora, o Diego Costa entrou muito mal, o Pepe entrou no final e tudo. E no final do jogo, a zaga tava o Rodrigo Caio e o Jeromel, dois jogadores que não correm. Gente, que perigo que a gente correu. E o Jeromel entrou no lado esquerdo. Tudo bem, ele é zagueiro, ele consegue jogar dos dois lados. Inclusive, quando chegou no Grêmio, não sei se vocês lembram, ele era zagueiro pelo lado esquerdo. Porque era o Rodolfo na direita e ele na esquerda. Mas a gente sabe que a preferência dele é jogar no lado esquerdo. E o jogador com essa idade já avançada e sem ritmo de jogo, ele vai entrar no lado que não é preferencial dele e jogando ao lado do Rodrigo Caio, que estava mais lento do que ele. A gente terminou o jogo com essa zaga, gente. Que isso? Que isso? Depois ele botou o Ronald ainda. O Ronald tem entrado sempre no final do jogo, né? Olha, isso aí pro jogador que é jovem, né? A pressão. Então acho que, de novo, o Grêmio fez más escolhas nas trocas. Isso tem acontecido em todos os jogos, gente. Isso é uma coisa terrível. O Brett White saiu indignado, chutando tudo. Eu acho que é uma reação um pouco inadequada, mas ele vinha fazendo uma boa partida. E saiu pra entrar o Diego Costa, que, gente, fisicamente tá muito mal. Mas o empate não é das piores coisas que podia acontecer. Aí volta porque eu falei lá no começo do vídeo, né?
Eu achava o empate um bom resultado antes do jogo. Pelo que foi o jogo, podia ter vencido. Mas a gente tá em 14ª colocação com esse empate, então vamos lá. Até mais.